Olá, bem-vindo a todos. Mais um Falando Sobre. Hoje irei falar sobre realidades e perspectiva. Vamos aqui imaginar, de início, o momento em que você nasce. Essa linha temporal, dentre muitas outras que existem. Ou melhor, a forma de perceber essas linhas temporais. No momento em que você nascia, acontecia imensas e variadas situações. Eu iria citar algumas, porque variadas, muitas, diversificadas. Dentre elas, vamos começar. No momento em que as pessoas nascem, o que você nascia e eu nascia, acontecia diferentes coisas, ou acontecimentos diversos. Em outro lugar do mundo, estava fazendo sol, em alguns lugares estava chovendo, em outros estavam tendo eventos importantes, estavam tendo conflitos, estavam havendo pacificações, estava tendo terremotos, furacões, enfim. Empresas abrindo, empresas negociando concordata, governos caindo, governos se erguendo, variadas e inúmeras situações, tanto no âmbito humano como no âmbito astrológico, científico, inúmeras situações. Então a realidade ela pode ser percebida de diferentes maneiras e de diferentes formas. Vamos aqui pegar uma família e nessa família há vários membros. Vamos imaginar essa família tendo 3 ou 4 filhos. Cada filho irá perceber a realidade de diferente forma, de diferentes maneiras. Um exemplo também comum que podemos dar aqui é do casal. O casal sai para algum lugar, ou assiste um filme, ou come um lanche, ou vai num restaurante. Eles vão ter uma percepção daquele alimento, ou daquele filme que irão assistir, de formas diferentes. Não iguais, não semelhantes, de formas diferentes. Irão perceber o tempo de forma diferente, o sabor do alimento, o tratamento daquele lugar. Eles terão opiniões divergentes. Isso que é interessante. Vamos pegar um exemplo também comum, que é uma cidade. Para uns aquela cidade é boa, para outros aquela cidade não é legal. Dentro da cidade existem realidades distintas, diferentes, bairros diferentes, vidas diferentes. E hoje, o que mais se chama a atenção das pessoas e das pessoas é essa diferença. Exemplo, existe uma cidade, ela é separada por zonas. Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste. Cada cidade, e dentro dessas cidades que são separadas por zonas, vocês percebem que a vida que se leva, o modo que se leva a vida, como é tratado aquela região, é diferente. São comunidades diferentes, são situações diferentes. A gente convive num país que é separado por distintas realidades, totalmente diferentes. Porém, o que importa hoje para nós aqui nessa discussão, porque esse assunto é muito, muito extenso, a gente vai falar de como as pessoas olham essas realidades, como elas se comportam diante delas e como elas toleram isso. Isso é muito importante. Exemplo, hoje as pessoas sofrem muito por não acertar certas realidades ou por não acertar a perspectiva do outro. O outro, quando tem uma perspectiva diferente da sua, é um pouco mais complicado de se conviver. Esse é o ponto. E percebe-se uma grande dificuldade das pessoas em conviver com esse diferente, com essa ideia diferente, com esse pensamento diferente, com um modo de vida diferente. Por isso que temos aí tantos conflitos, tanto na parte política, religiosa, social, porque nenhuma dessas esferas respeita a opinião da outra. Cada uma quer impor seu modo de pensar, seu modo de vida, sua linha ideológica, sua linha política. E existem diferenças, isso é claro, isso é notório. Porém, como que faz, então, quando o outro tem uma perspectiva diferente da sua? Quando o outro nasceu numa linha temporal, quando o outro convive com uma realidade diferente da sua? Como é que fica essa situação? Então, hoje se percebe essa dificuldade nas pessoas muito grande. Isso causa uma dor. E uma dor
que incomoda muitas pessoas. Umas porque querem alterar essa realidade, uma porque querem que fala assim, nossa, aquela pessoa pensa diferente, não é possível. Enfim, tantas situações que ocorrem no dia a dia. E as pessoas estão sofrendo com isso. Porque elas olham o outro e imaginam que o outro está errado, ele não está certo no que ele está falando, no que ele está pensando, como ele está agindo. Claro que é uma discussão delicada, ou algo muito delicado a se falar. Porém, é necessário a gente discutir isso, falar sobre isso. Por isso que o canal Falando Sobre, ele vai abordar alguns temas um tanto polêmico. No caso, esse é um deles, em que as pessoas escolhem pessoas que pensam semelhantemente, ou que falam de assuntos semelhantes, porque o diferente é complicado. No vídeo anterior, eu falei um pouco sobre a ignorância, sobre essa crença, sobre esse engessamento que as pessoas têm. Eles entram numa redoma e permanecem nela. Tem medo de se desconstruir dessas crenças, se desfazer. Isso é notório, visível, diante do cenário atual que a gente vive. Que as pessoas têm medo, têm insegurança de perder aquela segurança que eles acreditam ter diante das suas ideias, das suas ideologias, das suas crenças. E defendem de unhas e dentes. Tem pessoas que se tornam até, podemos dizer, fanáticos, a ponto de morrer por aquela ideia. Pelo simples capricho de dizer, eu estou certo. Eu tinha razão, eu falei que aquilo ia acontecer. Eu falei que aquela situação não era agradável. A pessoa repete isso como um mantra diariamente, dizendo para os outros, olha, eu falei que eu estava certo, eu falei que aquilo lá não ia dar legal. Vocês percebem o movimento que as pessoas estão fazendo hoje em dia? Intenso. Apenas para se autoafirmarem que, olha, eu estou certo no que eu sei, no que eu falei. E quando está errada, ela simplesmente desaparece de cena, não diz mais nada e fala, ó, querem dizer o quê? Eu nunca posso estar errado. Claro, isso tem a ver com criação, tem a ver com reprova, tem a ver com um monte de N questões. Porém, a intenção dos vídeos é começar bem devagar para introduzir vocês a esse mundo de estudos, de comprovações científicas, de percepções diferentes, de quebra de paradigmas, de crenças, de engessamentos. Então isso é bem interessante que aconteça. Reconhecimento dessa ignorância, de que ignoramos certas percepções, de que ignoramos certas realidades, ou de ignoramos certos acontecimentos. E que nossa realidade que vivemos, além da nossa, existe diversas, variadas, que às vezes, se parar para pensar, é inimaginável, ou incontável, incalculável, enfim, forma que vocês decidirem falar ou abordar. Porém, o que está sendo perigoso nessa história toda é esse engessamento, essa autoafirmação de que a realidade ou a percepção dela tem que ser dessa forma. E dessa forma é a correta, dessa forma é a ideal. Então, as pessoas estão idealizando, Lacan vai dizer, o eu ideal e o ideal eu. As pessoas estão idealizando ideias, estão idealizando situações e estão idealizando pessoas. Estão enquadrando isso tudo num molde, numa régua, em que como se a vida fosse baseado numa única ideia ou num único pensamento. É um excesso de poder muito grande. Que as pessoas estão se embriagando de que, olha, essa minha ideia é a certa, essa ideia que eu aderi é a correta. Vocês percebem o perigo? Eu pego uma ideia e falo assim, olha, isso aqui é ideal. Quer dizer, as outras, dane-se as outras. Não me preocupo se a percepção do outro é diferente da minha. O que vale é aquilo que eu percebi sendo real, que eu percebi sendo verdade. E com isso se torna algo polarizado, extremo, extremista. Onde isso irá levar as pessoas? A que ponto? Matança. Então isso é algo que está acontecendo sutilmente, está sendo visível e é algo muito perigoso.
muito perigoso. Se as pessoas não tomarem consciência disso, não acordarem para enxergar o que está acontecendo, o final disso não é legal. Não vai ser agradável o que vai acontecer. O caminho que a sociedade está tomando. Claro que a sociedade, a gente fala, parece que é algo, né? Que é algo... Mas são pessoas. São pessoas adotando ideias e concordando com elas pelo simples fato de uma vaidade. De eu dizer que eu estou certo, que eu estou correto, que aquilo a minha percepção é real. Medo de desfazer as crenças. Esse assunto, como tantos outros, eu estarei abordando em vários vídeos. Se pegarmos e fazermos uma analogia, uma análise, vamos entender que a ansiedade está muito ligada a isso. Quando eu vejo que a realidade em que eu percebo o outro está fazendo diferente, ou as coisas estão acontecendo diferentemente daquilo que eu planejo, daquilo que eu quero, eu começo a me tornar ansioso. Ansiedade, depressão e tantos outros sintomas que as pessoas estão tendo diariamente também estão ligados a essa percepção. Essa aceitação de que a realidade do outro existe. O outro ele tem forma, o outro ele tem vida, o outro ele tem desejo. Ele não está ali para ser moldado por vocês. Ele tem uma história, ele tem pessoas à sua volta, ele tem uma realidade a qual ele também provavelmente está fazendo o mesmo movimento que você. Ninguém está se aceitando, ninguém está se respeitando, então esse conflito se torna eterno, essa repetição se torna eterna. Eu não aceito o que você pensa, o outro não aceita o que você pensa também, não há um respeito mútuo, e essa conflitância absurda, enorme, não há diálogo, não há reconhecimento de ignorância, não há debates saudáveis. Perspectiva da realidade, ela tem sido desrespeitada continuamente e diariamente. E as pessoas não estão percebendo esse movimento. Por vaidade e por outras N questões que podemos discutir por aqui. Por hoje, esse vídeo se encerra. Estarei retornando, falando um pouco mais sobre isso, que é bem extenso, um tanto polêmico. Porém, agradeço a vocês que estão acompanhando semanalmente os vídeos postados no canal. Até a próxima.